Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos, o jornal que completa agora no dia 3 de setembro 60 anos de fundação. E para comemorar esse aniversário, estamos trazendo aqui, agora estamos já na quinta semana, os profissionais que passaram pelo jornal e fizeram história. Nós temos a honra de receber aqui a jornalista Márcia Dias Guerreira, também conhecido como Guerreira, né, Márcia? Na batalha. E o Mauro Manuel, fotógrafo também, vai falar um pouco aqui também sobre a carreira cada um vai falar sobre a sua carreira, né, a história que marcaram aqui no Diário de Suzano. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Márcia, obrigado pela sua presença aqui. Mauro Manuel, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sempre começa pedindo para os nossos entrevistados dar uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. As primeiras damas, Márcia. Opa, obrigado. E aí, galera de Mogi, Suzano e todo o Alto Tietê. Edgar, muito obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês. Aí o seu Otávio, toda a diretoria. Enfim, aqui no Diário de Suzano eu trabalhei foram mais de 10 anos, né? Entre o Diário de Suzano e o AT Notícias, né? E, embora eu tenha começado na carreira já há 26 anos, comecei no Diário de Mogi, onde eu conheci o garoto aqui, o Mauro Manuel, já. Né? Então, por isso que eu aplaudi. Vocês sempre ficaram juntos, né? Sempre vocês aprontaram na região. Sempre se encontramos nos jornais, né? Pelo amor de Deus, um aguentou o outro. Nós tivemos uns encontros por aí na vida. Mauro, eu queria que você desse essa saudação, Mauro, também aí para o nosso internauta que está nos acompanhando. Então, Edgar, eu tenho uma imensa gratidão por vocês terem me convidado, viu? Que eu tenho a DS como minha casa de muitos anos, foi o meu primeiro lugar que eu trabalhei. Então, eu só tenho a agradecer a você, ao seu Otávio, a família Moraes, né, que eu tenho muito carinho, porque aqui eu aprendi muito, eu vivi muito com eles, com os familiares, com todos eles. Eu só quero agradecer de coração mesmo, sabe? Então vamos começar falando então da sua carreira, que você iniciou aqui nos anos 90, não foi antes? Eu acredito que foi nos 79, 80. Nossa, eu tô totalmente fora do... Nem nasceu, né? Tô totalmente fora, eu tô muito... E você sabe quem me colocou aqui? Você conheceu o seu Tadeu, então? O Rosinho. Quem me colocou aqui foi o Ramon Ruiz. Ah, o Ramon. Ele que me vereador, trouxe. né? O vereador. Ele era jornalista aqui, um excelente jornalista, né? Ele, o Odilon. E ele me trouxe aqui, eu conheci o Xaxá no primeiro dia, eu fiz o teste com o Xaxá, né? Ele foi lá, tirou umas fotos lá e falou, revela lá, Mauro. Aí fui lá, revelei, né? É tudo química, né? Tudo bem rústico mesmo, bem artesanal o jornal. Aí revelei, ele olhou, tá bom, tá contratado. E comecei já a tirar as fotos, tudo. E eu conheci o Vozinho. O Vozinho eu tive o prazer de, todos os dias, assim, quase todos os dias eu ia buscar ele na casa da Dona Sônia, trazia ele, né? Ele sentava lá em cima na redação onde era abriu o jornal, o Estadão, tinha um monte de jornal lá, ele lia tudo lá, o dia inteiro, ia almoçar, voltava, lia o jornal e levava, às vezes levava ele para casa. Muita saudade dele, sabe? Ele falava muito. Tadinho, falava nada, fica quietinho. Isso que eu tô tirando barato, viu? Mas tenho muita saudade. Mas você observava tudo, né? Tudo, ele era assim, nossa, era um doce de pessoa, viu? Tenho muita saudade dele. E quando eu entrei aqui, Edgar, era bem rústico. O jornal era artesanal, né? Era bruto o negócio, assim, bem... A gente trabalhava... Já era Monsenhor Nuno lá embaixo, lá, né? Era Monsenhor Nuno. Isso, na Monsenhor Nuno. Do lado, onde na parte de baixo era gráfica, era redação e a maquinário. Naquela época a rotativa, que ela era um monstro, né? Parecia uma fumaça, um monstro grande. E eu fazia vários serviços ali. Eu entrei como fotógrafo, né? E fazia clichê. Não sei se vocês lembram disso, vocês conhecem, clichêria, tinha uma máquina que colocava a foto de um lado, ela copiava a foto num plástico, sabe? Eu fazia clichêria. E muitas vezes até me ajudava lá que o Xaxá era muito bom para diagramar, sabe? Para diagramar naquela época era difícil. Era difícil, né? Sabe? Você tinha que pegar a matéria, você não podia deixar, porque era tudo chumbo, que era feito na linotype. E tinha que ajustar tudo. Tinha que ajustar tudo. E as fotos iam em cima de uma chapa de ferro grande, sabe? Então
Então eu tinha que cortar, colocar lá, fazer um teste para colocar calço para as fotos saírem bem perfeitinhas, né? Que era complicado. E dali aquelas páginas que eram feitas em cima de mesa de ferro, de aço grande, dali aquelas chapas lá, ia para uma máquina que ela imprensava um papelão. Todas as fotos prensava bem prensadinho, tirava aquele papelão, ia para outra máquina lá no fundo, onde ele encaixava aquele papelão, fechava bem e puxava uma máquina de chumbo grosso mesmo, sabe? E saía a página, chumbo puro, né? Uhum. Aí o menino que trabalhava, que era o Nilo, ele fresava todas as páginas para tirar as manchinhas e ficava. Dali ia para a máquina da rotativa, que era um monstro, era um cilindro grande, né, que encaixava, que era o Bahia, saudoso Bahia, nunca mais vi, nem você tem saudade dele. E o Bahia colocava as páginas lá, isso assim, era a comarca de Suzano ainda. Era quarta e sábado o jornal. E quando o Bahia colocava as páginas, ele ficava sentado lá e ficava lendo. Isso chega 2 horas da manhã, nós lá. E ele lendo as notícias dos avessos, né? Porque a gente Era o contrário. E ele Ô, Mauro, quem ficava- era o editor? Vou fazer uma curiosidade. Quem que era o editor na época que você entrou? Olha, Não era Simone nem o Maestro. não. Pegou bem antes dos dois. Então, rapaz, eu não Você nem lembro, lembra? não lembro se tinha editor. Eu lembro que eu trabalhei o Ramon, a dona Sumie, Uhum. era uma japonesinha muito doce, ela que me ensinou a dirigir ainda. Que ela dirigia tão ruim o Fusca que eu falei, dona Sumie, deixa eu dirigir. Ela falou, você não sabe, eu falei, eu já vai me ensinar. Eu tinha uma noção, porque ela era ruim demais, quase que ela quebrava o câmbio. E a dona Sumie, o Odilon, o Darwin trabalhou aqui também, o Darwin Valente, quem mais? E alguns que eu vou lembrando aí ao longo da entrevista, né? Mas muita gente boa, muita gente bacana. E acho que não tinha editor na época. Não tinha, né? Não tinha, né? Não tinha essa divisão ainda. Não, era o Xaxá, o Guaru que... O pessoal que está nos acompanhando aqui, a Sandra Paulino, a Cristina Gomes falando que dupla, hein? Essa entrevista promete. Oremos. Beijo, Sandra. Vanderlei Costa está Grande acompanhando. Sandrinha, Abraço, Vanderlei. O Gabriel Ramos. Mestre DV, É, O pessoal todo vendo aqui. A Márcia é mais novinha, né, Márcia? Você Eu entrou sou depois. nossa, 20, Você entrou 26 quando aqui no anos. Diário de Suzano, Márcia? Então, Como foi eu seu comecei início? até aqui no Diário de Suzano foi em 2009, né? Porque antes, então, eu comecei no Diário de Mogi em 1995, onde eu conheci o Mauro. Eu vi o Mauro junto com a Silvia Quimelo, grande Silvia Quimelo, Grande Silvia, grande saudade. guerreira. E aí no Diário de Mogi nós fazemos algumas pautas locais juntos, né? Depois aí o Mauro tomou o rumo dele, aí depois eu fui para o Mogi News, né? Depois aí surgiram outros caminhos da minha vida, né? Assessoria política, enfim. E cheguei no Diário de Suzano em 2009, né? Fiz algumas matérias policiais, eu atuava na editoria policial, né? Final de semana, principalmente, né? Depois, nossa, só assunto ali. Oh, meu Deus. E o mais divertido mesmo, aí são muitas lembranças aí, quando passei a atuar, né, cobrir região. Foi aí que a minha escola, eu costumo dizer o seguinte, que hoje o Diário de Suzano, ele é, vamos falar assim, ele é, né, a minha escola onde eu aprendi tudo sobre jornalismo regional. Porque no Diário de Mogi eu só fazia cobertura em Mogi, era local, né? Só que chega um momento na sua vida, principalmente na nossa carreira jornalística, que você tem que ampliar o seu universo, tem que ampliar os horizontes. E conheci pessoal que até tenho amigos ainda até hoje, graças a Deus, em Suzano, Poá principalmente, na época do AT Notícias, Tem notícias, né? Em Ferraz, Itaquá, né? Então o Diário de Suzano, para mim, hoje foi a minha escola de jornalismo regional. O Diário de Mogi até chegou uma época, até a Cristina trabalhava lá, que eles chegaram a fazer cobertura mais regional, né? Mas Fazíamos. depois que eles ficaram muito focados em Mogi, né? Isso. A Cris, eu lembro que ela, na época que eu conheci a Cristina Gomes, Cris, beijão, guerreira, ela trabalhou, ela estava saindo da metropolitana, enfim, e ela atuava aí, né, mais no regional. Eu ficava muito no local, né? Na época, quem era o meu editor era o Orfeu Albuquerque. Abração aí, Orfeu. E no Diário de Mogi foi praticamente 1 ano e pouco, é só na cobertura local, né? Depois no Mogi News também, local, onde eu também fiz. No Mogi News foram pelo menos aí uns 11 anos aí só fazendo polícia. Né? E polícia toda cobria o Mogi, cobria o Alto Tietê, mas era só ali, a área policial. Eu vou perguntar então já as matérias que vocês lembram. Nossa, vocês Jesus. muitas matérias na vida de vocês aí, né? Tem alguma matéria que você lembra assim, Mauro?
Tem Eu vou várias. perguntar, eu não vou entrar na questão polêmica ainda, vou perguntar depois, né? Deve ter muita polêmica aí. Edgar. Mas assim, tem alguma matéria que você lembra? Eu falei, puxa, essa foto eu fiz, rapaz, essa me marcou. Tinha um problema na nossa época, que ainda não era assim, essas fotos hoje, que esse pessoal faz hoje, diferente, que né, não era muito aceitável. Uhum. As fotos geralmente eram pousadas, as fotos assim, né? O Xaxá de vez em quando dava uma relaxada pra gente, colocava uma fotinha diferente, mas na época a gente procurava fazer foto com extensão grande, pegando todo mundo, né? Nunca assim, era difícil naquela época, não tinha essa coisa, né? Um detalhe que eu queria falar, eu rodei acho que todos os jornais da região. Sim, é verdade. Todos os jornais. Tá rodado, né? É. Eu trabalhei no Diário de Suzano, no Diário de Mogi, na revista Ato. Na revista Você lembra da revista Ato? Do Sami, né? Do Sami, o Sami era o Sami, editor na época. Trabalhei no Mogi News, trabalhei no Quatro Cidades, do saudoso Lemos, né? Com a Celina de Rogatz, ela tinha um jornal, fiz alguns serviços para Tal News, Cara, eu andei em todos os jornais. É melhor aqui. você falar onde você não trabalhou. Mais fácil, não tem, onde não tem, cara. Eu passei em todos. Eu trabalhei na época mandei muitas fotos, você lembra com o Por Pedrinho? isso que você tá cheio de dinheiro hoje, né? Tô cheio, tá, cara. Tá rico aí, ó, um monte de soubesse jornal que como você que passou. é difícil a nossa vida. Eu não aconselho meu filho virar jornalista, não. Que isso? Mas Seu filho trabalhou aqui. trabalhou né? aqui Seu também um Vinícius pouco, trabalhou Vinícius, aqui também. ficou um tempinho aqui com a gente. Então, Edgar, tem muitas matérias relevantes da época, que na época não tinha internet, né? Não existia internet, né? E as coisas, às vezes acontecia e ficava aqui. Ninguém ficava sabendo com a velocidade de hoje, né? Era difícil. Teve várias coisas assim, que me marcou muito na época da comarca. Que uma vez eu estava aqui trabalhando, o Xaxá chegou, Mauro, corre lá que caiu um avião aqui em Furnas, ali perto de Furnas, né? Coatinga. Eu falei, onde é isso que o Xaxá falou? Vai lá, dá um jeito, que eu cato o carro e vai lá. Catei o carro e fui me virando, né? E cheguei, e na minha cabeça, esse avião que caiu era assim, ele aterrissou no meio do mato lá e estava lá inteiro, né? Rapaz, quando eu cheguei lá, Edgar, tinha uma cratera de 5 metros de explosão, o avião explodiu. Uma coisa feia mesmo, sabe? Aquilo me arrepiou, acho que foi uma das primeiras matérias assim, que me chocou, sabe? Inclusive, tava uma família lá, o pai, a mãe e o filho. E sumiu todo, né? Não tinha como achar os corpos. A única coisa que eu lembro, assim, que me deixou muito chocado, eu estava andando no meio do mato, né? Ajudando os corpos de bombeiro, tentar achar alguma coisa. E eu subi em cima do negócio molinho, eu falei, acho que é um banco, né? Um banco da poltrona. Né? Na hora que eu agachei, que estava meio escurecendo, já era meio tardezinha, na hora que eu passei a mão, era essa parte do corpo da mulher, e eu subi pulando em cima. Nossa. Aquilo me arrepiou, cara, me deu uma tristeza. As matérias policiais e fotos, né? É, Nós vamos falar depois. isso, Sempre exatamente, chama mais atenção e marca, né? A vida. Porque na época eu fazia tudo, política, foto, tudo. Não tinha social, né? Então tem outras matérias que me marcou também, que acho que eu nem a necessidade de, sabe? E as fotos a gente tentava preservar, né? Muitas vezes tentava preservar essas fotos ruins. E tem muitas fotos bacanas que eu fiz também, né, de política. Eu peguei aqui, eu não sei se, eu não vou lembrar o presidente que veio aqui, que fizeram um palanque no viaduto lá, logo depois, acho que ele veio inaugurar o viaduto. Suzano. E o presidente, não sei se qual foi o último presidente governador, Leon Pfeffer, acho que Mário Collor. Não, veio um presidente, eu acho, hein? Puta, eu não vou lembrar o nome dele. O que aconteceu? Aquilo foi um dia assim, memorável, né? Você não tinha onde caber gente em cima do viaduto do lado. E eu subia no palanque para tirar as fotos e arrepiava aquilo, sabe, Edgar? E outra matéria que me marcou muito também foi a Mogi Bertioga. Foi o dia que o Maluf veio fazer uma vistoria na Mogi Bertioga. Você não tem noção que tinha de jornalista. E a nossa região aqui, nós separava do pessoal de São Paulo, né? Era eu, Darby, o nosso pessoal mesmo, os fotógrafos daqui da região. Então nós ficava tudo, Darby, eu não sei quem que levava uma garrafa de cachaça, garrafão de cachaça. Porque a gente parava no meio do caminho, tomava uma pinguinha, conversava, né? E tirava foto, e barro, chovendo. E nós descemos no meio do barro mesmo, né? E o Maluf estava numa caminhonete lá na frente. Nós estávamos na frente do Maluf, em cima de uma caminhonete, tirando foto, e aquilo deslizava naquele barranco. O Valdemar, o prefeito? Era o Valdemar, o pai, né, o velho. Valdemar. Nossa, eu tenho Costa Filho. fiz muita matéria com ele.
E aquilo, caminhonete ia deslizando, o rapaz dando no meio do barranco, e eu, nossa, fiquei preocupado, falei, isso aqui cai lá embaixo, nós estamos perdidos, gente. Foi uma coisa assim que me marcou muito também. Estava toda a imprensa regional e toda a imprensa de São Paulo aqui, sabe, tirando foto. Eu me recordo com muito carinho assim, dessas reportagens, sabe? Que naquela época tinha assim, bastante amigos, né? Amigos não tinha internet, você tinha que ir mesmo, né? Tinha que ir, não existia. Nós ia muitas matérias assim que... Mas isso que era o gostoso do jornalismo, né? Porque essa coisa presencial... Nós não tinha rivalidade assim do Diário de Mogi e Diário de Suzano, não tinha. Pelo amor de Deus, não existia isso, né? Ô, Márcia, você ficou muito tempo na reportagem policial, né? Deve ter muitas matérias que você lembra aí que te marcaram. Nossa, se você contasse umas. Você ficou mais tempo na reportagem policial. Porque esse ano aqui eu completei 26 anos aí de carreira jornalística, então, desses 26, 11 no jornalismo policial. Que me ensinou muito também, Edgar, porque antes eu era aquela pessoa que reclamava da vida, né? Só que aí é o seguinte, eu chegava na minha casa, né, depois de um dia de trabalho, plantão em delegacia e tal, eu chegava na minha casa e encontrava paz. Então, chegou um dado momento que eu falei, peraí, do que eu fico reclamando? Eu chego na minha casa, tá tudo em paz, tranquilo, enquanto que naquela família lá que eu fui lá fazer a cobertura lá, pô, fulano matou cicrano, sabe, dentro de tantas tragédias que eu cobri, eu chegava na minha casa, eu tinha paz. Então chegou um dado momento que eu falei assim, Márcia, para de reclamar. Levanta a mão pro céu, porque pelo menos você encontra paz na sua casa. Agora, e naquela família lá que perdeu um ente querido num acidente, o fulano lá que foi assaltado, enfim, mulher, para de reclamar da vida. Então, o jornalismo policial me trouxe essa lição na minha vida pessoal, né? E diante de histórias, nossa, Edgar, muitas aí, até crimes políticos até, né, que eu fiz a cobertura aí, crimes políticos, né? Que foram parar lá no DHPP. Eu queria só voltar na questão policial. Uma vez eu fui fazer uma matéria de polícia em Poá, a gente fez juntos, né? Nossa. De um menininho que foi assassinado, um menininho tinha 4 anos, foi assassinado pelo tio. E chocante, né? Eu lembro dessa matéria, a Márcia estava pelo Mogi News, né, Márcia? Estava pelo Mogi News. E chocante. E com criança, né? A gente... Nossa. Tem uma com criança também, Edgar, que eu fui cobrir um incêndio, né? E eu entrei, já tinham pagado tudo, o incêndio, né? E eu pedi licença para o bombeiro, posso fazer uma foto? Pode, eu estou tirando as fotos lá. Falou, teve vítima? Ela teve, está aí dentro do berço, uma criança. Nossa. E eu tinha tirado foto do berço, eu já tinha tirado foto. Mas depois que eu olhei a foto, que eu revelei, que eu vi o contorno da criança. Aí que caiu, sabe, aquilo eu chorei, me deu uma tristeza muito grande. Uma criancinha dormindo dentro do berço, que me marcou muito isso aí também. Até hoje eu lembro disso. Viu? E falando em polícia, na época da comarca, não sei se vocês não conheceram a Ritinha, ela fazia polícia. E ela também era assim, sabe, desse tamanhozinho, mas era coisa de... A Rita Santos, eu não lembro, acho que é a Ritinha Santos, pequenininha. Que hoje está em Poá? Não, não é essa não. Rita, então esquece, não fala. Esquece. Rita! E eu fui fazer uma matéria com ela. Comarca de Suzano, você trabalhou nesse de Poá, né? Não, de Suzano. De Suzano, era época do Comarca de Suzano, que a Ritinha trabalhava aqui. Aí eu fui na delegacia fazer uma matéria, pegaram um caboclo lá grande, mas o homem era grande e era perigoso. E como naquela época a gente trocava favores com a delegacia, eu trocava favores, né, com o delegado. Todas as fotos de bandido que eu fazia, depois que saía no jornal, eu passava para eles. Vai pro arquivo, né? O arquivo. E eles tinham um mural lá, que era só foto minha. Todas. E o delegado pediu para me tirar foto desse cara. E o cara era grande, eu falei, doutor, esse cara é muito grande, ele vai me bater lá dentro. Não, mano, pode ir que eu já vou mandar o pessoal ficar. Na hora que eu fui tirar a foto dele, ele olhou bem pra mim, Edgar, e falou, eu vou sair daqui e vou te pegar. Nossa. Eu vou te achar. Nossa, eu vou te falar. Fez a deu foto. Uma dor de barriga. Mas você fez a foto. Eu fiz. Me deu uma dor de barriga na hora. E eu olhei pra cara do delegado assim, e falei, se me acontecer alguma coisa, se me acontecer alguma coisa, o culpado é vocês, hein? Eu quero proteção, não sei o quê. Eu falei, não, Mara, eu só não estou falando por falar. Mas graças a Deus, o homem sumiu, nunca mais vi, né? E muitas vezes das fotos que eu fazia... Vamos esperar que ele não esteja vendo essa entrevista. Mas faz muitos anos, ele está bem velhinho. Que ele era mais velho que eu era menino. Tem muita gente que eu tirava foto da delegacia e encontrava com eles na rua. E os caras me conheciam, ô fotógrafo do DS, da comarca, e aí, cadê minha fotinha? Eu falei, tá lá.
Eles vinham conversar, sabe? É bacana, graças a Deus não existia aquela maldade que existe hoje, né? O pessoal vai, era legal. Ô, Márcia, você estava falando que você cobriu crimes políticos também, né? Também. Foram matérias mais difíceis essas, né? Márcia, que além de ser casos policiais, são casos políticos, né? Assim, uma coisa mais difícil de cobrir. complicado, Um deles é o do Gilmar Arena, por exemplo, Isso, né? o jornal fez uma edição extra no dia. Né? Lembro, e sabe, todo o cuidado na apuração, porque o que acontece? Deu um fato desse que causou uma repercussão aí, todo o estado, porque teve uma ampla repercussão em cima disso. E muitas informações, né, Edgar? Muitos comentários, então, foi um trabalho que exigiu uma cuidadosa apuração de fontes. Né? Porque misturar política e polícia, é zica na parada. Né? Então, era sabe, complicado, né? sabe, inclusive foi um desafio essa cobertura, né? Me ensinou também sobre o cuidado na apuração de fontes, porque naquele tempo, até no tempo do jornal, nos nossos velhos tempos, né? Vamos dizer assim, havia um cuidado na apuração das informações. Hoje não. Isso eu acho lamentável até, porque com esse lance da internet, com essa pressa, pega uma informação, já joga, já veicula, pronto, acabou. Só que aquilo causa um estrago muito grande. No nosso tempo, não, já havia mais esse cuidado. Embora trabalhássemos no jornal diário, sempre com aquela correria, nós tínhamos todo aquele cuidado. Havia uma cautela. Né? Até para as fotografias era difícil, né? Tinha que saber que foto que ia colocar no jornal, né? Dependendo do assunto. Tanto para vocês, repórter, né, que era uma coisa delicada, vocês tinham que passar para o editor ler para ver como é que está. Era complicado na época, né? Hoje está mais... Vocês trabalharam muitos anos juntos, né? Trabalhamos. No mesmo jornal, mas não só no mesmo jornal, mas sair sempre junto na... Isso, também. Nós temos muitas matérias juntas. Vocês aprontaram muito na vida. E aí eu vou falar pra vocês, nunca brigaram não, no meio da rua aí? A mais se aprontou. Vocês nunca brigaram, vocês nunca brigaram na rua aí, não? Ah, tá, eu aprontava. Não, brigar, não deve ficar de cara fio, não é nada de... Mas assim, eu lembro de uma coisa, eu não vou contar, tá? Não, agora conta, agora eu vou descrachar aqui, conta. Não, eu não vou contar porque... Melhor não contar. Nós estávamos no Diário de Mogi, sabe? Não era uma coisa assim tão, né? Pode falar, filho, pode falar. Do seu namorado lá, que eu lembro que eu estava no Diário. Esse negócio de... Não, foi um negócio tão engraçado que eu passei perto dela. Tô tentando desencalhar, não vem queimar eu passei perto dela, Edgar. Eu estava saindo e o homem era grande que estava com ela. Um cavalo E ela falando, enrolando a língua, pero que nós somos? Eu falei, mas que desgraça. Que é isso? Você lembra desse fato? Não lembro, me recuso a lembrar. E eu falei, depois eu falei, Márcia, o que você estava falando? Você não é no espanhol, é nada? Ela falou, ai, moça, não tem noção. Eu conheci o homem, comecei a falar assim. O que isso tem a ver com jornalismo? Foi um fato engraçado. Eu falei, e agora? Como é que você vai falar para ele que você é brasileira? Como é que você vai apanhar? Porque o homem é forte demais. Não, depois mataram o homem. Ele se meteu no homem. Depois mataram ele. Que Deus abençoe. Bom, você teve uma fase também de Amaury Júnior, né? Você fazia social, então, né? Diga, outra coisa. Como que foi? Eu queria que você falasse assim, a diferença para você. Eu fui o único fotógrafo da região que trabalhou com quase todos os colunistas. Então, eu trabalhei com o Fernando Yamazaki, que é um grande amigo, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Que é do DS, era do DS. Também, ele fazia social na comarca. Trabalhei com o Willy Damasceno, com o Wilson Toledo, com o Gil Fuentes também, que eu tenho um carinho muito grande. Quem mais? Nossa, acho que a maioria dos colunistas eu trabalhei. Eu não conheci, mas eu vou falar do seu Mutsu. É só o Mutsu que na época que eu comecei, ele estava assim meio debilitado, não sei, já estava meio, né? Já tinha uma certa idade. E você foi muita festa aqui, né? Muitas. Na região aqui, Edgar, eu conheço a maioria das famílias assim, de Mogi, de Poá. O Zé Roberto, lá de Poá, você trabalhou também? O Zé Roberto, fiz umas fotinhas na época da comarca de Poá. De cultura. Exato, O saudoso Zé Roberto. Também fiz umas fotinhas para ele, né? Aí depois, numa época, o Tavinho, o Zé Roberto faleceu, né? Uhum. E eu falei pro Tavinho, Tavinho, precisa pôr um colunista lá, né, no jornal lá, porque isso aí é tão gostoso, o pessoal gosta na época, né, que existia o jornal impresso, o pessoal gostava de abrir o jornal e ver as fotos deles, né, e é uma coisa que... Aí o Tavinho falou, não vou pôr mais ninguém, não. Ele falou, mas Tavinho, não vai pôr? Não vou pôr mais ninguém, não. Se você quiser, você pega. Mas eu não sei escrever, eu falei, se vira. Eu falei, eu não sou colunista, eu não tenho como, né, se vira, se você quiser...
Eu falei, não vou perder essa oportunidade. Aí você passou de fotógrafo para ter a sua própria coluna. Né? Aí eu fazia fotografia e fazia social também. Né? Aí fiquei um bom tempo na comarca, né? Depois no AT Notícias, junto com o Nilson. Fiz umas colunas lá, também a Márcia me ajudava muito, né, Márcia? Os nervosos que eu passava para revisar, para reescrever seus textos. Pronto, me virei. Eu falava, Márcia, esse texto aqui é texto de colunista, né? Eu ficava brava. Eu ficava um dia inteiro, o Nilson me cobrando o horário de fechamento. Nilson, fala aí, Nilson. E eu aqui só revisando os erros aqui da criatura. E era muito erro. Nossa, eu fazia lá do meu jeito, nervoso. né? Mas foi assim uma época gostosa de colunismo, né? Diferente, né? Diferente. Sabe, o gostoso de tudo isso é o carinho que o povo tem por você, né? Aquele pessoal que sai no jornal, que você prestigia. E na época eu prestigiava tantos amigos, né, sabe? Muitos amigos. E eu tenho muito carinho por isso. Até hoje, tem muita gente que me vê na rua, me reconhece, né? Que na época da coluna, fiz muitos amigos. E a coluna social tem essa coisa também, Edgar, de dar uma vida para a pessoa diferente. A pessoa está lá incógnita, aí de repente sai no jornal, começa a sair, ela começa, sabe, se sentir mais agilitada, começa a participar das festas, para aparecer em jornal, em coluna, né? É bacana. O Oswaldo Vir que está mandando... Márcio e Mauro, esses dois têm história para contar. Conta. É melhor contar. Jesus, ele quer mais? O Vanderlei Costa, né, que eu já falei. Tem mais aqui o Julien, ó. Julien Pereira, gente boa. Essa Marilídia Chiarelli, minha amiga de longa data, é do Rio de Janeiro. Obrigado, Marilídia, por você estar assistindo a gente, viu? Ô, Márcia, conta pra gente então, não as coisas que você não pode contar, né? Mas depois que você saiu do jornal, do Diário Suzano, por onde você andou aí? O que você está fazendo hoje? Então, hoje, né, eu nasci na máquina de escrever, né? Fiz datilografia, tudo, enfim. Você sabe falar em máquina de escrever? A Isabela está mostrando as nossas imagens aqui. Ela chegou hoje na redação falando, Edgar, ganhei uma máquina de escrever. Sabe, uma coisa relíquia. Assim, uma relíquia, né? Mostrou a foto e aquelas máquinas de Olivetti. Nossa, Olivetti? Que é pequenininha, Olivetti, né? É uma pequenininha. E ela mostrou assim, engraçado, o pessoal mais jovem, né? Uma máquina de escrever um negócio assim, extraordinário, assim, fora do comum, né? Nossa, e aí você estava falando que começou... Não, e o nosso, não, só que no nosso tempo eram aquelas máquinas grotescas. Aí nós, mulheres, né, a gente, né, quando eu fazia manicure, tinha que trocar a fita da máquina e sujava toda... Nossa, mas era gostoso, sabe, você recordar, reviver tudo isso. Toda aquela essência do jornalismo, a qualidade da apuração. As laudas, né? Naquela época era lauda, né? Era muito... Eu sinto falta disso hoje. Só que o tempo passou, Edgar, né? Chegou a internet, eu tive que me atualizar, então me especializei em produção de conteúdo digital. Então hoje eu trabalho como freelancer, né? Tenho alguns projetos futuros aí, até só dar uma palhinha aí para o mercado imobiliário. Então, me acompanhem, me aguardem, que vamos trabalhar muito, vamos ter muitas novidades aí, né? E eu tive que me readequar. Então imagina só, naquela época que a gente escrevia aqueles textos, eu lembro que no Diário de Mogi, o Orfeu, ele falava, olha, o tamanho da matéria é 30 centímetros. Eu não tinha o que eu escrever. Imagina uma régua, 30 centímetros, sendo que só tinha ali, o que eu tinha de conteúdo mal daria para 5. Mas enfim, a gente tirava leite de pedra naquela época e conseguia entregar um trabalho a contento. Então, Edgar, eu tive que me readequar, porque hoje você tem que dar o recado em 3, 5 linhas no máximo, né? Então, foi um desafio que, aliás, eu continuo, persisto nesse desafio, ainda mais nesse tempo de informática, de internet, a gente tem que estar se atualizando. E sempre, nem no meu caso, como eu já estou, né, no jornalismo já há 26 anos, embora eu tive aí umas paradas na minha vida, mas eu sempre acabei retornando. Então, ou seja, é para eu ficar nesse caminho. E você se aproximou da fé, né? Eu queria que você contasse um pouco. Você... A gente está conversando de fé aqui antes de começar, né? Fé, a força que nos mantém em pé. O que você descobriu aí, depois que você... Não, eu na verdade, eu nasci numa família católica. Né? Aquela família onde todo mundo ia domingo na missa, recebia a hóstia e tal, né? Mas o que acontecia comigo, Edgar? Eu estava sempre me sentindo inquieta, agitada. Falei, peraí, está faltando alguma coisa na minha vida? Porque eu acredito que a gente não é só carne, há uma essência dentro da gente, né? Aí parti para
espiritismo, porque eu tive uma experiência na minha vida. É muita história, mas né? Eu falei, pera, isso que me aconteceu é sobrenatural. Eu tenho que buscar uma resposta para tudo isso. E fui buscar essa resposta no espiritismo, no evangelismo, quase virei muçulmana, né? Fiz dança do ventre, inshallah, né? Um abraço a toda a colônia árabe de Mogi das Cruzes e região, povo guerreiro, né? Aí eu fiquei um tempo à toa, né? Falei assim, ateia, né? Que fala, né? Ateu, né? Eu falei, não, chega, não estou encontrando a resposta. Então vou me afastar de tudo. Pior coisa que eu fiz na minha vida, porque quando você se afasta da sua vida espiritual, as coisas começam a travar e estava travando tudo na minha vida. Aí eu conheci uma amiga da igreja messiânica, ela falou, Márcia, você está precisando trabalhar um pouco do seu lado espiritual, vamos trabalhar com plantas, com flores e tal. A Ikebana, ela trabalha muito toda essa essência com a natureza, com plantas, com flores. Ikebana é uma terapia maravilhosa, porque é muito mais do que decoração com flores, tem todo um significado. Mas eu continuava inquieta. E foi aí que, diante de uma outra situação espiritual na minha vida, apareceu a Umbanda. A Umbanda, ela é apaixonante, tem muita história, muita riqueza. Aproveito para mandar um abraço para o meu pai de santo, pai Jason, saudosa mãe Solange, do Templo Guerreiros de Ogum, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso de teologia da Umbanda, porque e onde eu venho encontrando respostas, eu venho encontrando forças, eu venho encontrando meios para fortalecer a minha fé, né? Ainda mais nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Então, não basta apenas você ter fé, você acreditar, maravilha, isso, seja no budismo, evangelismo, mas a fé é para todos, né? É de todos. Mas a gente tem sai mais fortalecida, né? Sai mais fortalecida e estude. Ô Mauro, você trabalhou com vários fotógrafos aqui da região, que estão fora aqui da região e se deram muito bem no estado de São Paulo. Isso. Inclusive amanhã, hoje é quinta, amanhã é sexta, vem o Newton Fukuda e o Newton Fukuda e o Éter Santana vem aqui amanhã, né? Você trabalhou com os dois, eu acho. Trabalhei com os dois. E você lembra quando tinha bastante fotógrafo na redação, a gente deixava lá a pauta lá para o fotógrafo, o primeiro que chegava via lá. Como que foi para você, queria que você comentasse um pouco, trabalhar com esses grandes fotógrafos também? Foi uma época. E você, claro, você era o mestre deles, porque eles estavam começando e já estava já na carreira. Que a gente dava uma luz, né? Eles foram assim, foi uma época de ouro, viu, Edgar? Muitos começaram aqui com a gente, né? Já tinha uma certa experiência assim, de fotografia, mas não jornalística, né? Fotojornalística. Então a gente dava uma luz para eles, né? Muitos mesmo. O Fukuda, o Éter é um excelente fotógrafo hoje que está em São Paulo, né? Está muito bem. Eu lembro do Pedro Ivo, tem muitos fotógrafos que passavam ali. E naquela época, bem lembrado, tinha muitos fotógrafos, né? Tinha 5, 6 aqui. Macedão. Macedo. Grande Macedão. O Ricardo Tadeu Teixeira, Amigo, que ele foi editor aqui. Eu editei também no Diário de Mogi, editei o Mogi News e editei um pouco. Mas assim, é uma época de ouro. Você falou bem, a gente colocava as pautinhas na parede, né? O primeiro que ia chegar já pegava o Celso, que estava disponível, quem que estava, e já ia, sumia, já ia fazer as pautas. E catava o repórter, se tivesse algum, se não tivesse, tirava as fotos e virava. Se virava. E o gostoso é quando a gente se encontrava todo mundo nas coletivas, né, cara? Porque na minha época, quando eu estava aqui, na época da comarca, o Estevão passava e encostava o carro aqui lá na porta, lá, né? E chama uma hora aí. Eu entrava dentro do carro sem saber onde a gente ia. E naquela época, você lembra tinha o flash, era uma caixinha assim, que tinha uma bateria dentro. Eu lembro que os prefeitos não tinham assessoria, né? Não tinha. Praticamente quem fazia assessoria do Estevão era o jornal aqui, né? Que a gente ia como fotógrafo, ele me pegava, a gente ia para o palácio, eu cheguei para Brasília com ele uma vez. Falou, vou para Brasília, preciso de fotógrafo, na época queria falar com o Lula. Eu fui. Tem uma história engraçada que o Guaru chegou para mim uma vez. Ô Mauro, pega a máquina e você vai lá, vai tirar uma foto com jogos regionais. E você vai tirar umas fotos aí, Mauro. Eu falei, onde? Vai lá em São José do Rio Preto. Eu falei, e onde é isso? Falei, você vai de ônibus, pega o ônibus e se vira. E eu, muito inocente, catei a minha máquina, juntei tudo, fiz e vou embora. Não levei roupa, não levei nada. E foi 6 horas de viagem. Nossa! Eu cheguei lá, e agora, gente?
O Barão me falou que eu tinha que levar roupa, não falou nada. Eu era meio lerdo, bem lerdo, nem fui de cara. Os jogos regionais Passei uma semana lá. É uma semana. Uma semana. Aí o que eu tive que fazer? Comprar roupa de baixo, essas coisas. Olha que loucura. E eu lembro também que o Estevão estava passando assim na rua e ele viu uma DKV, linda DKV. O Estevão, nossa, que DKV bonita, não sei o que. Foi lá e comprou o carro. E o carro ficou lá na escola, quem usava era eu. Aí eu pegava o carrinho, fazia nas escolas, sabe? Olha, uma passagem legal que eu lembrei. Ô, Paulo, como você vê hoje a mudança hoje na fotografia em relação Hoje até te perguntou bastante fotógrafos que vieram aqui sobre até o celular, o menos que faz a ligação, né? Faz foto, faz tudo, hoje né? eles usam pra tudo. Como você está vendo hoje? Porque antigamente era filme, né? Filme. Você não podia sair sem esquecer, não esquecer o filme. Isso, hoje é o cartão, né? E você não podia fazer muita foto, como que era? Eu fiquei muito assustado quando começou a passar para digital. Fiquei com medo, assustado. Falei, e agora, né? Porque para mim, na minha cabeça, Edgar, no jornal impresso era para sempre. Nunca imaginava que um dia o jornal impresso ia acabar. Nunca. Eu falei, isso aqui é para sempre, gente. Não vai nunca. E de repente veio digital. E o negócio começou a crescer, começou aquela modernagem, coisa muito rápida, né? Foi uma coisa rápida na vida da gente. E eu fiquei com muito medo. Nossa, eu fiquei em pânico. Aí comecei a entrar na era digital, né? Começando a aprender tudo. Depois eu percebi que valia a pena, né? É muito mais prático a era digital para nós hoje. Na época tinha um processo tão grande, né? Para você revelar o filme, fazer papel. Depois eu via digital, você jogava no computador, via lá, imaginava, acabou. E foi bom, sabe? Eu gostei só não esperava que ia acabar com tudo. Que a internet ia destruir tanta coisa bacana que a gente tinha na época, né? Mas infelizmente aconteceu. Eu vejo assim, acabou que nem a área de fotografia. Eu comecei a fazer casamento em 1975. Eu adorava fazer casamento, né? Tinha aquele processo. Aí entrou a digital, melhorou 100%, porque você não tinha preocupação de filme, nada, né? Ganhei muito dinheiro fazendo casamento. Mas eu assim, achei um lado bom e um lado que foi ruim, que fechou muita coisa. Hoje a fotografia, assim, todo mundo é fotógrafo, né? Hoje a digital, todo mundo é jornalista. Então, você vê muita coisa assim que, né, não sei lá. Eu achei muito estranho. E, por outro lado, para algumas pessoas foi bom, né? A era digital. Hoje você conversa com quem você quiser, você faz a sua live, né? Eu tô até pensando em começar a fazer live. Então, tá aí, ó. O Gil Fuentes que começou assim na pandemia do nada, aí pegou a responsabilidade de fazer, né? Ele tá contando aqui, né? Agora tá fazendo. O Gil é uma pessoa que tem uma facilidade grande, né? Fazer entrevistas, essas coisas. Eu gosto muito, eu acho muito bacana. Ô Márcio, aqui você que trabalhou bastante tempo no impresso também, queria que você falasse um pouquinho, você passou pelo rádio também, né? Tem uma voz muito boa, eu te falo sempre isso. Obrigada. O que você acha do futuro do impresso, assim, pela experiência que você tem de jornalismo? Onde está caminhando aí o impresso? Olha, hoje, né, conforme a gente estava até conversando, Edgar, eu sinto muita saudade dos velhos tempos do impresso. Hoje a realidade é celular, é a informação, trabalhar com a informação na palma da mão, né? Como eu até falei, na época em que eu comecei no jornalismo, eu tinha que fazer aqueles textos enormes, enfim, tinha que desenvolver as ideias. Hoje não, hoje você tem que resumir, é você dar o recado no máximo em 2, 3 linhas. Então eu tive que me readequar, né, e sempre se policiando, sempre tomando cuidado na apuração das palavras, na redação, porque hoje em dia, ainda mais que depois que inventaram as hashtags, né, trabalhei esse conceito das palavras-chave, né, para você conseguir maior engajamento nas redes sociais. Então eu tive que mudar todo o meu ponto de vista, toda aquela visão, deixar, infelizmente eu tive que, hoje eu vejo impresso, ficou lá no passado. Tá? Ficou lá, saudade. Temos muitas saudades, muitas histórias para contar, mas hoje o negócio com a tecnologia aí na parada, a gente tem que se reinventar, tem que se readequar, né? Tem que mostrar que está na área, porque nós, né, vou entregar um pouco aqui a idade, né? Fazer o quê? 47 anos. Nossa, tá velho. Velho, nossa, quase, viu? Tem aquele pi? Tem, depois Tem a os gente põe. pi? Depois a gente põe o pi. Esse cabelinho branco aí, caceta. Eu estou melhorado, como diz, nós estamos melhorados. Né? Infelizmente o pessoal olha no nosso RG e fala, peraí, você é profissional, você já tem bastante experiência na área, então vai ficar caro te pagar. Assusta, né? Assusta. Assusta. Sendo que na verdade o que mais você quer, o que mais eu quero,
é trabalhar, eu quero mostrar que estou na área, que eu estou nativa, ainda mais a comunicação. Né? Já Só que assessorou para o isso... Valdemar, filho. Eu ia perguntar para ela isso. Né? Foi a minha primeira assessoria de imprensa no PL. Na época era PL. Você era assessora do PL ou do deputado mesmo? Trabalhava no partido. Do partido e prestava serviço para o deputado, assessoria para o deputado. Então, né, o Boy, né, que na época ele era o presidente lá, foi a minha primeira escola de assessoria de comunicação também. Foi bem na época da eleição, né? Que era o Lula que foi de 2004 a 2006. Aí quando teve aquele escândalo do mensalão, a coisa pegou, foi aquele rebuliço, muita gente, porque eu ficava no escritório aqui em Mogi e depois eu fui para São Paulo, no diretório lá em São Paulo. E aquilo teve uma repercussão tremenda, né? E como lidar com tudo isso? Até então eu ali, novata, né? Mas eu estava subordinado, estava ao Diretório Nacional do Partido lá em Brasília. Então todas as coordenadas, tudo vinham de lá. Mas acontece que como eu ficava em Mogi, São Paulo, então eu tinha que direcionar. O Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro. Então muitos colegas aqui ligavam, ô Márcia, passa as informações aí. O deputado não vai falar, não vai se pronunciar. Mas como que ele não vai se pronunciar? Teve uma situação que eu quase falei para a criatura. Falei, meu, vem cá, você quer que eu chegue lá no cara lá, abro a boca dele? Ele não quer falar, acabou. Né? Então o pessoal debatia, eu entrava nesses embates até com alguns colegas. É claro, tudo ali no âmbito profissional. Né? Mas ali eu tentava me colocar no lugar do repórter. Ele precisava da informação, ele tinha um horário para fechar o jornal, tinha um editor. Até porque você trabalhou do outro lado, você sabe como era. Exatamente, né? Então eu me coloquei no lugar, né, do repórter, tudo, né? Mas ali para mim foi um grande aprendizado, viu, Edgar? Eu acho que todo jornalista, ele tem que, ainda mais essa turma agora que está começando, é bom fazer aí assessoria política, que é para já pegar já as manhas aí da profissão. Uma época gostosa foi da AMAT, Associação dos Municípios. Dos municípios, era uma coisa tão gostosa, né? Que a gente ia, todo mês cada um ia numa cidade e a imprensa regional. E tinha aquele café, né, filho? Tinha um café, almoço, coisa boa. Café e almoço, era briga pro pessoal aí. Então todo mundo queria ir na pauta. Só levar até marmita, né, irmão? E teve uma vez também que eu cheguei na época com Condemate, né? Eu falei, gente, vamos fazer uma confraternização no final do ano, né? Já estamos tanto tempo. Aí na reunião deles era o Junji, que era o presidente na época. Aí eu cheguei, na que estava acabando, eu falei, eu posso dar uma palavrinha aí, vocês me concedem? O Cândido, ele falou, pode. Aí eu falei, gente, é o seguinte, nós estamos tantos anos, tanto tempo junto aqui, vamos fazer uma confraternização no final do ano, né? A gente faz um churrasco, um jogo de futebol prefeito contra os repórteres, né? Mas eu até brinquei, inclusive o Braz vai jogar, viu, gente? Aqueles que tiverem com sede de chutar o Braz, é a grande oportunidade. Assim, o Braz estava, né, ele viu, ele dava risada, e eu falava, né, para eles. E fazia, eu pegava o dinheiro, olha a responsabilidade, pegava uma grana preta, comprava televisão, bicicleta, para sortear entre os repórteres. Foi uma passagem bacana também, muitos devem estar lembrando disso aí. Nos anos 90, eu acho isso aí, hein? Por aí, né? Depois passou a Condemate. Ô Mauro, falar em política, você também quase se enveredou pela política aí, né? Foi. Tentou ser candidato ou foi? O que você Não, eu tava tudo certo, eu saí candidato mesmo, né? E tava de boa, fazendo campanha. E foi na época do Roberto Marques, eu não lembro direito. Aí, Edgar, 3 meses ou 2 meses antes, eu perdi minha mãe. Sabe, minha mãe partiu. E você fica sem chão, né? Sim. Eu fiquei sem chão. Perde o rumo, né? Pra mim, eu perdi o rumo e eu desisti da... Eu falei, vou deixar rolar, né? Inclusive, de lá eu vim trabalhar na campanha do Estevão. E larguei pro ar, não corri mesmo, sabe? Eu fiquei desolado, eu vim aqui trabalhar com o Estevão, porque eu ficava andando e correndo. E mesmo assim, eu tive 100 votos sem pedir voto. Só com a fotinho no jornal lá que eu coloquei. Né? E tem gente que na época gastou uma fortuna, teve 200 votos, 150 votos, sabe? Eu falei, se eu tivesse me esforçado, se não fosse essa perda da minha mãe, eu acredito que uns 600 votos na época eu tinha. Talvez não daria para entrar, mas eu ia ser bem votado. Né? Que eu não corri atrás de todos aquele pessoal. Mas aí você ficou uma experiência. Ficou uma experiência. Você pensa ainda... Não penso mais isso. Hoje, se houver oportunidade, se alguém tiver interesse, eu falo até assessoria, né? Que a gente nos bastidores, a gente é melhor do que tá lá, né? Bastidores pra gente, eu gosto de bastidores, né? Fazer meio de campo, essas coisas. E pra mim, não tem mais intenção não, viu?
tive aquela experiência que passou, sabe? É Gente. gostoso, a política é gostosa de gente lá de fora, né? Sim. É o que a gente Dentro, sabe fazer, né? É. Faz sempre não na frente, na né? frente. De frente é complicado. A mais política pelos complicado. bastidores é gostoso. Ainda mais a gente, nós como coisa. jornalistas, profissionais da comunicação, a gente tem, eu até entendo que a gente tem que atuar nos bastidores, porque é para justamente a gente poder ali captar as informações. Nós temos a visão que o assessorado não tem. Ele precisa ter a imagem dele. Mas a gente que está ali em volta, nós sabemos, né, quem são as pessoas, as situações. E tem as fontes, né? Que tem as jogar fogo, né? fontes. Tacar fogo, A gente né? tem respaldo, a gente tem, né, culhão para orientar, falar, fulano, não segue esse caminho, segue outro. Era bom, Né? né? A gente acaba sendo conselheiro até. É verdade. Gente, estamos caminhando para o final da... Ah, na verdade, que isso aqui não foi uma entrevista, né? Foi É mais muito rápido. um bate-papo, uma não, conversa aqui, pelo na amor verdade, de né? Deus. Está caminhando para o final, eu queria que vocês deixassem contato de vocês, né? Como que as pessoas... Vocês estão nas redes sociais, a gente sabe, né? Mais o Facebook. Deixar o contato, se alguém quiser Uhum. entrar em contato com vocês, contratar o trabalho de vocês. Então, eu com fotografia eu parei, né? Parou? Não estou mais fotografando. Eu estou com uma certa idade, eu não tenho mais condições de ficar agachando e levantando. Não aguento mais ficar, né? Só lá desfrutar do dinheiro que você ganhou. Agora só, não, mas eu entrei na área de eventos, né? Eventos? Então, Comecei a fazer filho. eventos, mas aí para acabar comigo veio a pandemia. Não onde- acabou com você, para. Assim, eu falo Para. assim, que você tinha tantos eventos, eu tenho 2, 3 eventos na cabeça para fazer e Eu não vou estou bater conseguindo. nele. Aí, os que você É. fez foi... Os que eu fiz alguns eventos na cidade de Pote, Então, foi muito então bom. não parou. Nossa, todo mundo comentou na cidade, sabe? Todos os políticos, o pessoal que participou, achou que foi muito bom, gostaram. Pode Então ser esse que- é o caminho. Voltar agora, né? É. Depois que Então, passar esse período Agora aí. acabando eu já tenho 2, 3 eventos já em mente, assim, que eu Então. quero, né, colocar em prática, assim, se Deus quiser. E o seu contato, Márcia, se as pessoas quiserem falar contigo aí, te contratar, você Por você favor, também tá preciso. Os credores agradecem. no mercado imobiliário também, né? Então, estamos aí com novos caminhos, novos projetos. Por enquanto, não vou entrar em detalhes, mas lá na frente, quem me acompanhar, eu estou no Facebook, no Instagram, Márcia Guerreira Dias. Pronto. Tá joia. Bom, para encerrar, queria que vocês... Deixa eu só agradecer o Rodrigo Veríssimo, Veríssimo, ele tá falando aqui, né? Roberto Golfinho, Joaquim Castro, grande Castro amigo, Souza. Flávio Aquino, Oswaldo Bico, Adilson Flávio Santos, Aquino. Wesley Costa, né, Marilídia, Julien Pereira, gente grande fotógrafo também, Julien, viu? A Sandrinha maravilhosa, Esses eu adoro. eu já falei no começo, esses aí, irmão. Já falou. Não fica E também pouco, eu queria fazer um agradecimento especial assim, a alguns amigos. Sim, pode fazer. Que nem o seu Otávio, que me ajudou muito na minha vida, sabe? Tenho muita gratidão por ele. A Lana Camargo também, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Ana vai vir aqui. Vai, né? Trabalhou aqui Bacana. também. Trabalhou também. O Osni. E algumas pessoas que a Ana Cardoso, né? Que eu tenho um carinho muito grande pela família Cardoso também. Só agradecer eles assim. Eles sabem o motivo que eu estou agradecendo. Deixa uma mensagem, então, Mauro. Aí depois a Márcia... Vou inverter agora a ordem, né? Não, pode Ou você, a Márcia, Vai lá, então, Márcia. mas... Já terminou de falar? Deixa uma mensagem Só final, os Márcia. agradecimentos. Pra gente encerrar. Nossa, a lista dele é A assim. lista dele. Porque A esse lista dele tá ali, ó. camarada, Ele deixou, anotou ali a lista. O Mauro, a gente brinca assim, tudo porque, esse cara ele me ajudou muito quando eu comecei a fazer a cobertura pelo AT Notícias em Poá. Em Poá eu não conhecia ninguém, praticamente. E com esse sujeito aqui, quando eu ia nas câmaras da vida, prefeitura, todo mundo parando com esse cara para conversar e ele me ajudou muito. Porque ele falava, gente, eu estou no AT como fotógrafo, mas a Márcia aqui é a jornalista, então eu aproveitei e te agradeço por isso. Aliás, sempre vou te agradecer. Uma Isso é coisa que parceria. eu e o Celso, motorista aqui do jornal, a gente Celção, conhece a grande. região inteira. Sim. Nós conhecemos mesmo. Poá, Ferraz, Itaquá, Suzano, Mogi, tudo. Que a gente andou em tantas quebradas, né, Márcia? A gente Tudo, fazia reportagem. Isso é uma coisa que Andando, até hoje né? o Celso gosta muito dele. Viu, Celso? Eu lembro quando o Nilson foi fazer o AT Notícia, ele perguntou, tem uma jornalista na região aí assim e tal. Ele falando era a Márcia, né? Ele tava falando É o era perfil, né? Você falou, esse é a cara Márcia. aqui, ó, Deu encaixou. certinho, Deu né? certinho. É criatura, só tem que A Márcia agradecer. deixou muita saudade em Poá, viu? Que muita gente, a gente estava no jornal, muita gente, todos os políticos procuravam ela. Engraçado, não tem outra Muitos- pessoa para fazer o AT, não tem que ser a tinha, Márcia. Tem que ser a criatura aqui. Tem que é ser. maluco. E ela tinha aquele jogo de cintura, né?
tinha as Eu jogadas. gosto desse contato com o povo, né? Tanto que mesmo como editora na época, mas eu gostava de ir pra rua, sentir esse contato, conversar, verdade. estar ali em loco, na apuração das informações. Quantas vezes sessão de câmara a gente ficava lá, Mauro, fazendo Exato. cada barbárie naquela câmara de POAC, pelo amor de Deus! Mas enfim, trouxe tudo isso para mim um aprendizado muito grande. Sabe, aquela vontade de, pô, se eu tivesse que ir de novo, ir para a rua, fazer cobertura, câmera. Sim, porque eu tenho essa essência, eu trago comigo essa essência jornalística. Tanto é que eu vou usar essa essência para canalizar os meus futuros projetos, como no ramo imobiliário, por exemplo. Tá? E tudo isso, e o DS, o Diário de Suzano, nos seus 60 anos, Edgar, ele me ensinou muita coisa. Eu fiquei no DS, vai entre DS e AT, uns 12 anos aí nessa parada toda aí. Eu só tenho que agradecer a todos, a você, tá, por ter me aguentado, a você também, Mauro, seu Otávio, toda a direção Família Moraes aí, a todos com quem eu O Edgar, eu acho que é o editor mais gente boa da região. Parceiro, Nem parceiro. tanto, é que trabalhamos com Vocês ele. são amigos, né? Não, e você Parceiro. foi um editor assim, cara, que você não se estressava. Nunca vi você estressado, nunca Como é vi. que você aguentou a gente, Eu tenho Edgar? mais tempo, eu tenho mais, vocês podem falar isso, eu estou mais tempo de edição na edição. É, exatamente. Aqui no Diário de Suzano eu estou mais tempo. Eu, assim, o mais antigo sou eu. É? Eu entrei em 79. Mas você, Edgar, foi um cara assim que era um prazer trabalhar com você, que você não se estressava. Sabe, eu raramente via você nervoso, nunca praticamente, raramente. Mas assim, você foi uma de pessoa jornal, que né? você ajudou muita gente aqui dentro, né? Que entrou novo, assim, sem saber do que se trata, você foi, você lançou muitos repórteres bons por aí também. Que bacana, obrigado pela consideração. Imagina, Então encerra aí, Mauro, vamos encerrar então Então, Edgar, eu agradeço a você, ao Diário de Suzano, a família Moraes, que eu amo muito, sabe, tenho muito carinho por eles, e parabenizar, graças a Deus, nesse jornal ainda está aqui vivo, 60 anos, que Deus abençoe, que vai mais uns 40, 50 anos, sei lá, e agradecer muito pela deixar eu participar, contar um pouco da minha história, né, que a gente tem muita história, e valeu a pena, sabe, Edgar? A gente vem aqui, a gente mata a saudade. Eu estou gostando muito de ver as reportagens. Parabéns por você também, você está saindo muito bem. Eu acho que deveria estender mais essas reportagens, sabe? Deixar, trazer todos que puderem, né? Vamos tentar trazer o que a gente conseguir, né? Não é verdade. Mas tá joia. Obrigado mais uma vez. Obrigado a Eu você, tenho que Edgar. agradecer. Obrigado a todos que assistiram aí, viu? Os amigos. Obrigada, Tá? gente. Um beijão para vocês. Queria agradecer vocês, amigos internautas, que participaram conosco e até a próxima entrevista. Um abraço a todos.